Feitas. Ideias feitas na Rádio Observador com Alberto Gonçalves. Olá, Alberto, bem-vindo. Olá, Ricardo. Boa tarde. E hoje, deixa-me ver se eu entendi isto bem. Tu achas que ninguém segura a economia portuguesa? Ninguém segura, mas se calhar para o lado errado. Eu estava a ver o lado otimista. Não, é o lado pessimista. Comigo é sempre... o otimismo é raro, não é? Por isso é que eu estava a estranhar. Pois. Só quando adoecer e para já ainda não, felizmente. Não, olha, há 2 ou 3 dias, já não sei quando é que foi, talvez na quarta-feira, aqui no Ideias Feitas falei daquela alteração da metodologia do Instituto Nacional de Estatística na contagem da população, não é? E em consequência a população residente foi revista em alta, como se diz, ou seja, Portugal passou de cerca daquilo que julgávamos ser cerca de 10 milhões e meio, 10,7 milhões de habitantes, ou de residentes, para perto de 11 milhões e meio, ou seja, uma diferença de 700 a 800 mil pessoas, quase 7%, e essas pessoas são, sem grande surpresa, quase todas imigrantes, ou serão na esmagadora maioria imigrantes. E nessas Ideias Feitas foi sobre os imigrantes que falei, sobretudo falei sobre as consequências sociais para os que cá estavam e para os que chegam de receber uma quantidade tão desmesurada de pessoas em tão curto período, e por aí. Mas também há consequências económicas, porque esta nova contagem do Instituto Nacional de Estatística não se traduz apenas na demografia, como há mais habitantes do que se julgava, mas o PIB é exatamente o que se julgava, ou pelo menos estamos crentes disso. Ao dividir o mesmo PIB por uma população maior, o PIB per capita diminui. E no PIB per capita, em paridade do poder de compra, que é a adaptação aos preços de cada país, ao custo de vida propriamente dito, Portugal passou de 81% para cerca de 76% da média da União Europeia e desceu do 18º lugar para o 22º lugar, entre os países da União Europeia. Por sorte, há algumas boas notícias nisto tudo. A primeira boa notícia, desde logo, é que Portugal não ficou mais pobre. Há uns dias Portugal já era exatamente tão pobre quanto é hoje. A diferença é que agora ficamos a sabê-lo. Também quem quisesse saber, provavelmente já o sabia, ou pelo menos desconfiava com muita força, mas há sempre aqueles que preferem acreditar em lendas e no Pai Natal e em extraterrestres, ou pior ainda, nos discursos dos nossos governantes. E quem acredita nos discursos dos governantes, e refiro-me à quase totalidade dos nossos governantes dos últimos 30 anos, acredita na imparável pujança da economia portuguesa. Infelizmente, quem prefere ter em conta a realidade, com ou sem dados do INE, já desconfiava que temos vindo a ser ultrapassados pelos países do leste europeu e, portanto, somos cada vez mais pelintras no contexto da União Europeia. E, de resto, era difícil que não fosse assim, após 30 anos de socialismo assumido ou mitigado, quase ininterrupto, porque enquanto os países do leste apostam na economia de mercado, no incremento da produtividade, nos incentivos fiscais ao investimento, em indústrias tecnologicamente avançadas, ou pelo menos mais avançadas que o nosso turismo, na flexibilização das leis laborais, na mão de obra qualificada, diminuição da burocracia e, vamos lá dizer a palavra maldita, nos princípios básicos que fazem com que o capitalismo costume enriquecer as economias que o adotam. A segunda boa notícia é que já estamos muito perto dos últimos lugares da União Europeia para recearmos grandes quedas no futuro mais ou menos próximo, ou seja, é possível que em breve a Eslováquia, a Letónia, a Hungria e até a Grécia, estou aqui a ler, nos ultrapassem nos indicadores económicos em causa. Portanto, a partir daí já resta muito pouco, resta apenas um país. E essa é a terceira boa notícia, é que com um governo avesso a reformas, com uma oposição, quero dizer, que do PS ao Chega rejeita até reformas microscópicas e com eleitores dispostos a amparar isto tudo, daqui a nada estaremos a disputar com a Bulgária o posto de mais pobre economia da Europa. É uma questão de acreditar e vai ser um confronto, não digo de gigantes, mas de anões empenhados e trabalhadores e esforçados e de qualquer maneira vai ser uma luta renhida de fazer inveja àqueles aborrecidos jogos do Mundial. Obrigado. E bom fim de semana, Ricardo. Obrigado, Alberto, e bom fim de semana. Obrigado. É com essa nota de otimismo que vamos para o como fim de sempre, semana. ou como quase sempre. Vamos falar sobre economia circular,
Já está disponível um novo episódio da terceira temporada de Vozes Circulares, em parceria com a Associação Smart Waste Portugal e com o apoio de diversas empresas. Para ouvir no site do Observador e nas plataformas de podcast. São as marcas que ganham ritmo na vida dos consumidores. As que encontram o seu compasso no dia-a-dia. Escolhidas pelos portugueses, reconhecidas pelos especialistas. É assim que se alcança o estatuto Super Brands, marcas de excelência. Saiba mais em superbrands.com.pt. Talvez nunca tenha pensado em conduzir um elétrico. Até agora. O novo Kia EV2 reinventa a mobilidade elétrica com design compacto, espaço flexível e 453 km de autonomia. Novo Kia EV2. Chegou a sua vez. Desde 21.850 euros. Kia. Movement that inspires. Digitei no chat da Geotab, Ace, quais são os nossos motoristas mais seguros esta semana? Já respondeu? Graças a estes dados, a segurança das nossas carrinhas aumentou 25% e o trabalho flui melhor. Com o chat da Geotab Ace, a inteligência artificial analisa a sua frota, otimiza decisões e potencia a produtividade. Solicite a sua demonstração gratuita em geotab.com. Geotab, a inteligência que move o seu negócio. Rádio Observador, são 6h57 em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora.